Capítulo 21. A lição da vigilância. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, Jesus reuniu os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação em que lhes falava confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou em tom afetuoso: "E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações?" João respondeu que os amigos tinham em conta ele como Elias, que regressara ao santuário do mundo depois de haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais o presumiam Senhor, o profeta Elias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: "Os homens se dividem nas opiniões, mas vós, o que tendes comungado comigo a todos os instantes? Que dizei quem eu sou?" Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: "Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo." "Bem-aventurado sejas tu, Simão", disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, "porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás no céu. Neste momento entregastes a Deus o coração e falaste a tua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo." Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sob cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: "Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas temerosas se aproximam e não cheguem a confundir o vosso entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora, cumprindo as profecias da Escritura. Sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pergureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra,
não tardará muito o escândalo que há de me envolver em suas malhas sombrias. Faça mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei do testemunho. Havendo pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou para interrogar, emocionado: Mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio de vossas obras, de vosso sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige ao que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar para que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir uma voz amiga lá na praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de se livrar da voragem destruidora. Nunca só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações importunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amemos, se tomarmos com nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar o peso nas curvas do caminho. Os apóstolos entreolharam-se surpresos, e o Messias continuou: Não esperei por triunfos que não teremos sobre a terra agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por esta razão, em breves dias, não obstante as minhas penosas humilhações, os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre. Quando manifestar minha sede, para que se cumpram as Escrituras, experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Os derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito vindo para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei ao menos fortes pela passagem da porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir
na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, não exagere as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria então a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais escrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retire essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não entendes, compreendendo somente as coisas do homem, longe da revelação de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho novamente, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo Jesus fora tão severo com ele. Em verdade, ponderara melhor sobre suas expressões irrefletidas e reconhecera: o mestre lhe perdoava, pois observava que era sincero seus sorrisos e o olhar compassivo que o envolvia numa alegria nova. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras que vos demonstreis com meu zelo de um discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete do inimigo da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre um imenso trabalho a realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Capítulo 22. A mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam mansamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia.
O velho apóstolo, abandonando os remos, deixara transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus observava, adivinhando-lhe os pensamentos dos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, luz e esperança. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador, observando os seus escrúpulos e lhe atirar uma leve advertência, Jesus respondeu com brandura: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma. É o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações de Tiberíades. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o Mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou num sorriso de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos o nosso semelhante como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento dessa lei pelo amor mais sublime da terra. Poderemos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar um ao outro pela expressão de sua ignorância, seja pelos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou, altamente surpreendido, vossa palavra é da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Um e outro são iguais perante a Deus, esclareceu Jesus Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração
por instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os homens com os nomes políticos, dos filósofos e dos generais, mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada em seus sentimentos mais íntimos ou exterminada pelos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, irmão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras humanas podem parecer um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro ouvia o Mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor de admiração. Tendes razão, Senhor, murmurou humildemente e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo de Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Mestre Divino, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo de sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheia de luz e esperanças divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentre a pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava para compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara os mortos, sarara os enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurara a traição de Judas com suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada ao plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos ensinamentos.
O barco de fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno trespassando de amargura. O mestre redivivo, porém, observava a incompreensão dos discípulos, como pastor que contemplava seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda, mais uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Ainda uma vez, queria contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, sobretudo aquela dedicação divina, como que pudera renunciar todas as coisas, as paixões que a seduziam no mundo. Maria ia ao túmulo com amor, e só com amor poderia realizar os milagres supremos. Estupefada por não encontrar o corpo do Mestre amado, já se ia retirar entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do Mestre que lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-lhes aos pés, beijar-lhe as mãos, num suave transporte de afeto, como fazia nas pregações de Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Maria se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre num transbordamento de lágrimas inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria a eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantavam-se a fé, renovaram-se o amor, morreram as dúvidas e reerguer o ânimo de todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz doçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, por meio da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores da origem do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos
que dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntaram espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala?